Boa tarde para todos. O Campeonato Brasileiro começou nos mesmos moldes dos anos anteriores, com disposição para 39 rodadas. Quando o campeonato começa, se tem a noção exata de que 39 rodadas é mais do que o tempo suficiente para os clubes fazerem contratação, terem uma boa performance, jogarem bem. Todo mundo começa na mesma condição, 0 ponto, 0 bala. Vai passando o tempo, o primeiro turno já foi embora, e agora já vai começar a 26ª rodada do campeonato. Ou seja, quando esta rodada começar, hoje está restando 13 jogos para terminar a temporada, consequentemente terminar o Campeonato Brasileiro. Para aqueles clubes que estão na parte de cima da tabela, falta muita coisa. O Corinthians, por exemplo, quem está na zona da Libertadores, por exemplo, gostaria que o campeonato já acabasse daqui a pouco agora. Mas para quem está na parte de baixo da tabela, falta pouquíssimo tempo. Eles gostariam que ainda tivesse faltando 39 rodadas. Mas não é o caso. O tempo passou, o tempo correu. Quem tinha garrafa vazia para vender, vendeu. Aqueles que pensaram que tinham garrafa para vender, não venderam. Estão ali na água de salsicha, como se diz. É o caso de Atlético, Mineiro principalmente. E aqueles que estão lá na zona do rebaixamento. Atlético Goianiense, Curitiba, Ponte Preta, São Paulo. E esses caras, eles gostariam que ainda tivessem faltando no mínimo 19 rodadas, 20 rodadas para terminar o campeonato. Mas não é bem assim. Agora, quem disser que ainda tem muita água para rolar, está brincando. Muita água que tinha para rolar já rolou. Agora faltam pouquíssimas águas. E é preciso que São Paulo, principalmente, que se encontra na zona do rebaixamento, e outros grandes clubes que começam a se aproximar daquela zona do rebaixamento, comecem a abrir o olho rapidamente, porque quando terminar a próxima rodada estarão faltando 12 jogos apenas. Então é hora de acordar. Correto? Então a 25ª rodada, ela fechou ontem com o jogo do Vasco da Gama contra o Sport. Jogo polêmico, onde houve um pênalti ou não houve um pênalti contra o Vasco, diz volta, não volta. Houve expulsão do Diego Souza, um jogador a nível de seleção brasileira, jogador que não é mais criança, não é mais nenhum juvenil, não começou agora a carreira, está caminhando para o final da carreira, mas ainda demonstra destempero. O jogador foi seguro ontem pela camisa, pelo adversário do Sport. Ele esbravejou, porque o juiz demorou a dar a falta, o juiz deu a falta, deu o cartão amarelo para quem cometeu a falta, deu o cartão para ele porque esbravejou com o juiz. Mesmo assim ele continuou esbravejando, o juiz deu o cartão vermelho para ele. Um jogador fundamental para o esquema do Sport, um jogador cujo Vanderlei Luxemburgo acredita, a torcida do Sport acredita. O jogador faz isso aí, como se fosse um menino inexperiente. Quer dizer, prejudicou o time do Sport, que mesmo sem ele, aí nós vamos ver que ele não é 100% fundamental para o time, que mesmo sem ele o Sport jogou bem e empatou com o Vasco da Gama. Poderia até ter ganho o jogo, porque ainda no primeiro tempo o Sport perdeu pelo menos 3 oportunidades de botar a bola para dentro. Então um jogador, entre aspas, de seleção brasileira, não pode ter esse destempero. Ainda isolou a bola, depois tomou cartão vermelho, depois foi tentar contemporizar com o árbitro. Mas acorda, Diego, você não é mais nenhum garoto. Então o jogo terminou 1-1, né, e a abertura dessa 25ª rodada ela ocorreu no sábado, com o jogo entre Flamengo e Avaí. 1-1, Flamengo mais uma vez com um time alternativo escolhido pelo treinador. Time alternativo que não rende, já está provado que não rende. E mais uma vez eu digo, eu não sei por que não rende. Porque o time alternativo, ele é o time reserva que joga contra o titular, que treina contra o titular.
no Flamengo, lá no Ninho do Urubu. Então, os caras treinam junto. Ah, tá bom, mas treino é treino, jogo é jogo. Tá, mas pô, peraí. Os caras jogam junto, treinam junto. Eu acredito que o mesmo esquema usado para o time titular é o mesmo esquema usado pelo time reserva. Aí só vai acreditar a má performance por conta do ritmo de jogo? Pô, então se já tá detectado que o problema do time alternativo é ritmo de jogo, não bota o time alternativo, joga com o time titular. Substitui 1, 2, 3 no máximo, não o time todo, porque o time não rende. Então o Flamengo ficou no empate, conseguiu um empate a duras penas com o Avaí, na ilha, com um gol do Rodinei. E isso fez com que o Flamengo despencasse para a 7ª colocação. Colocação, eu acho, rara para o Flamengo nesse campeonato. Eu não lembro de uma outra vez que o Flamengo tenha se colocado na 7ª posição no Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo está preocupado aí com a final de amanhã, contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, da Copa do Brasil. E o resultado de amanhã, ele vai influenciar no que o Flamengo vai querer depois do jogo de amanhã, o que o Flamengo vai querer até o jogo do dia 24 de outubro contra o Fluminense, pelas quartas de finais lá da Sul-Americana. Resultado positivo, Flamengo campeão, aí tem uma outra influência no modo de jogar do Flamengo, na motivação. Resultado negativo, a influência é o contrário. Aí o que o Flamengo vai querer? Né? Então o jogo de amanhã e o resultado do jogo de amanhã é que vai ser o divisor de águas para o Flamengo dizer para si mesmo e para sua torcida o que é que ele vai querer nesse campeonato brasileiro ainda. Porque depois ainda vai entrar esse jogo da Sul-Americana, como já falei. Na sequência da 25ª rodada, o Botafogo jogou contra o Curitiba lá. O Botafogo fez muito bem, fez um bom jogo lá, começou perdendo, virou o jogo. Eu só achei uma coisa estranha que não sei se é efeito da eliminação na Libertadores, mas os jogadores do Botafogo ao fazer o gol não estavam vibrando. Será que isso foi combinado entre eles? Não vamos vibrar não se a gente fizer o gol, para a gente mostrar que a gente está indignado porque a gente foi eliminado da Libertadores? Se foi combinado, tá por fora. Eu acho que se essa reação for normal, entendeu? Eu até aplaudo, né? Bato palmas para isso. Mas se for uma coisa combinada, então combina-se a emoção. Emoção não tem combinação, emoção é emoção. Exceto o João Paulo, que fez o terceiro gol, por sinal muito bonito, ainda vibrou um pouquinho mais. Mas os outros, não, fizeram o gol e saíram ali frio, como se nada tivesse acontecido, como se aquilo ali fosse num treino. Aliás, num treino sempre tem vibração, porque é aquela zoação de jogo, treino, né? Então o Botafogo fez lá um bom jogo e superou o Curitiba, que se encontra na zona de rebaixamento. O outro jogo do Carioca foi o Fluminense. O Fluminense que jogou com o Palmeiras no domingo, no Maracanã. E o Fluminense sofreu mais uma derrota. Uma derrota que foi por 1-0, mas poderia ter sido por muito mais, visto que o Palmeiras perdeu várias oportunidades de ampliar o placar. O Palmeiras jogou bem. E o Palmeiras está focando em avançar mais na tabela até chegar ao jogo contra o Corinthians. Só que o Palmeiras tem que ultrapassar aí Grêmio e Santos, primeiramente, para depois pensar num confronto direto lá contra o Corinthians. Com essa derrota, o Fluminense veio para 12º colocado, está com 31 pontos. Se for comparar com o primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Vitória está com 29. Então, esse pessoal que está com 31, 30, precisa prestar mais atenção, porque está se aproximando mais da zona do rebaixamento, está aproximando mais para baixo do que para cima. Então, aproveitando isso, vou falar aqui sobre a tabela de classificação. O Corinthians continua em primeiro colocado, com 54 pontos. Aí Santos é o segundo, 44. Grêmio e Palmeiras com 43. Cruzeiro e Botafogo, quinto e sexto colocado com 40 pontos. Aí vem Flamengo em sétimo com 39. Atlético Paranaense 34, Vasco 32 em nono. Chapecoense em décimo com 31 pontos. Aí vem Atlético Mineiro, 11º com 31 pontos. Fluminense 12º também com 31. Aí vem 3 com 30 pontos. Bahia, Sport e Avaí, 13º, 14º, 15º.
O 16º é o Vitória, como já falei, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E na zona de rebaixamento, São Paulo com 28, Ponte 28, Curitiba 27, Atlético Goianiense 22. Se a gente for comparar aqui os jogos da próxima rodada, no caso do Flamengo, por exemplo, o Flamengo joga na segunda-feira contra a Ponte Preta lá. O Flamengo está com 39 pontos. Para o Flamengo é fundamental ganhar esse jogo lá contra a Ponte Preta. Vai ser fácil? Não. Não tem jogo fácil. A Ponte Preta passou o aperto lá na volta da derrota desse final de semana, com mais uma atuação ridícula, né, de torcedor querer invadir, querer bater em jogador no aeroporto, enfim. O Flamengo precisará ganhar essa partida e torcer para que Botafogo e Cruzeiro não vençam seus jogos. O Flamengo, se ganhar, vai a 42 pontos. Botafogo e Cruzeiro já tem 40. Se eles empatarem os seus jogos, ficam 41. Aí o Flamengo supera, tira a posição de quinto colocado do Cruzeiro. Mas se Cruzeiro e Botafogo ganharem os seus jogos, o Flamengo corre um risco muito grande. Quer dizer, não corre tanto risco, a tendência é que ele permaneça ali na 7ª colocação. Porque o próximo dele, o mais próximo dele, tem 34 pontos só, que é o Atlético Paranaense. Então, os próximos jogos da 26ª rodada, Flamengo e Ponte Preta, na segunda-feira, 20 horas. Vasco e Chapecó, sábado, 16 horas. Tem dois jogos no sábado. Vasco e Chapecó, às 16, e Bahia e Curitiba. No mesmo sábado tem um grande jogo. Palmeiras e Santos, às 19 horas. Jogo muito interessante. Botafogo e Vitória, domingo, às 16. Às 16 horas temos 5 jogos no domingo às 16 horas. Pelo que eu estou vendo aqui, às 11 da manhã não vai ter jogo. Então, repetindo, domingo, Botafogo e Vitória, aqui, São Paulo e Sport, Cruzeiro e Corinthians, também no domingo às 16, Avaí e Atlético Goianiense, Grêmio e Fluminense, e Atlético Paranaense e Atlético Mineiro às 19 horas. Então, são os jogos da próxima rodada. Aí é só fazer conta e ver se o seu time tem alguma chance aí. E ver também, isso aí também serve para o Cartola. Eu só vou fazer o meu Cartola mais perto do final da semana, porque eu estou me dando muito mal no Cartola. Sobre as polêmicas da semana, uma polêmica nacional. A polêmica nacional foi o gesto obsceno do jogador Gabriel, quando o Corinthians empatou o jogo contra o São Paulo, 1-1. O jogador mexeu nas suas partes lá, partes baixas, sacudiu lá para a torcida do São Paulo. Não sei, o jogador brasileiro é muito mal educado, né? Um cospe na cara do outro, o outro vai e faz isso aí. O jogador brasileiro é muito sem educação. Eles acham que a parte da educação não precisa vir de casa, não. Ele tem que aprender em outro lugar. A educação vem de casa, senhores, não é na escola, não é no clube que vai se aprender. Quando você chega no clube, ainda criança, ainda tem tempo de você moldar. Mas quando você já é barbadinho já, como o Bruno Henrique e como o Gabriel, fica difícil de você moldar. Depois vem na entrevista coletiva, pede desculpa e acha que está tudo certo. Mas eu só acho que isso poderia ser certo se o Messi fizesse. Se o Messi fizer isso, então todos estão certos. Mas o Messi não faz isso. A outra polêmica é, mais uma vez, lá dentro do PSG. Cavani. O Cavani, dentro do contrato, tem uma cláusula que diz que ele ganhará X euros se for artilheiro do campeonato. Então, por conta disso, é que o Cavani bate os pênaltis lá. Esse contrato já existia antes do Neymar chegar. Então, foi oferecido ao Cavani agora uma grana para ele abrir mão do pênalti e deixar o Neymar cobrar. O jogador rejeitou, disse que não vai abrir mão. E ele está certo, pô. Ele está certo. Ele não tem que abrir mão de nada disso aí. Se tem no contrato que ele vai ganhar X se ele for artilheiro, ele vai buscar via artilharia do campeonato. Não adianta querer antecipar o dinheiro para ele, entendeu? Por conta de deixar de abrir mão de cobrar pênalti para o Neymar bater. O Neymar precisa crescer. O Neymar ainda está com a cabecinha muito juvenil. Tá certo, senhores? Então, aguardemos até amanhã. Amanhã todo mundo sentadinho, de frente para a TV, assistindo a final da Copa do Brasil. E que nós possamos ter um jogo tranquilo lá amanhã. Tá ok? Ademais, uma boa terça-feira e ao longo da semana muita paz e muita luz no caminho de todos. Ok? Até lá.